Olá, bom dia! Todos bem? Deus abençoe a vida de cada um. Você que está aí nessa live agora, pela manhã, nós vamos estar num estudo bíblico abençoado aqui. Então não saia daí, o tema de hoje é muito importante. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sonhou hoje, né? Você acordou, dormiu à noite, acordou agora pela manhã e teve um sonho? Que sonho que você teve, hein? Eu acho que todos nós, né? Todos nós sonhamos, desde pequeno, desde bebê, a gente já sonha. E o estudo é sobre isso hoje. Não saia daí. O estudo está muito interessante, muito bom. O estudo está vai se aprender muita coisa aqui hoje. Vai aprender, tenho certeza que vai aprender. E eu já vou falando desde já, compartilhe essa live, não perca tempo, vai aí embaixo aí, não abre uma sala de vídeo não, só compartilha para alcançarmos mais pessoas, mais gente aí nesse estudo de hoje. E o estudo de hoje é justamente isso, como saber que o meu sonho veio de Deus. Como saber que o meu sonho é de Deus? As pessoas têm dúvidas sobre isso. Quantas pessoas têm dúvidas sobre se o sonho é de Deus, né? Se o que ela sonhou é uma palavra, é uma mensagem, é um alerta, o que é? É de Deus ou não é? Então muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas ficam perguntando, olha, eu tive um sonho. Será que esse sonho é Deus me avisando de alguma coisa? Será que esse sonho é um sonho de Deus? Será que é uma revelação? O que é esse sonho? Então, não saia daí. Nós vamos aprender hoje como que eu sei que o meu sonho veio de Deus. Como que eu vou saber isso? Então já aproveita, pega a Bíblia, pega uma caneta, uma anotação, não perca tempo. Né? Pega aí essas ferramentas, é preciso anotar, gente, não fica só no que eu estou falando aqui não, é necessário anotar, tá bom? Então nós estamos aqui pelo Facebook, neste aparelho, e pelo Instagram, né pessoal, neste aparelho aqui, né? Tô vendo aqui que o Flávio já entrou, Flávio Augusto, né? Deus abençoe. Então, vai anotando, pega uma caneta, um papel, pega a Bíblia. Como que eu sei? Pastor, como é que eu vou saber que o meu sonho é de Deus? Eu tenho tantas dúvidas quanto a isso, eu tenho tantas perguntas, né? Eu já tive vários sonhos, várias coisas, mas eu fico na dúvida, é de Deus ou não é de Deus? Como é que a gente fica sabendo? Então, vamos lá? Bom, queridos, deixa eu pegar aqui o meu óculos, pegar aqui o meu tablet, a Bíblia está aqui também do lado. É comum a gente sonhar sonhos. Como é comum a gente ter sonhos? Né? Tem pessoas que têm mais sonhos do que outras pessoas menos, mas é comum a gente sonhar. Uns sonhos são estranhos, outros tristes, né? Sonhos a gente chama de sonhos naturais. Sonho natural, um sonho estranho, um sonho meio triste. Tem sonhos que você sonha e você fica doido para lembrar, mas aí você acorda e você esqueceu do sonho, de tão bom que o sonho foi. E outros sonhos são tristes, o negócio não foi muito bem. Como que eu sei que o sonho é de Deus? Então é comum a gente ter sonhos. É comum sonhar, né? É comum ter uma noite ali algo que você sonhou, tá certo? Então é comum. Esses sonhos comuns são chamados de sonho natural. Natural por quê? Porque é do ser humano, é da pessoa, né? Tem também os sonhos que parecem tão reais, mas tão reais, que quando a pessoa acorda ela fala assim, nossa, eu não queria nem ter acordado, de tão real que o sonho era, tão bom, né? Esse sonho foi tão bom, por que eu fui acordar, né? Na hora que eu ia saber o negócio, na hora que ia vir uma resposta, nem você veio e me acordou, né? Na hora que o sonho estava bom, não podia ter acordado agora, eu queria saber de tão bom que o sonho é. Então as pessoas, elas tendem isso, né? O sonho foi tão bom que elas não querem acordar. Tem outros sonhos que são ruins, aí é pesadelo. Você fica doido para acordar, aquele desespero, suadeira, meu Deus, mas que tormento, eu não consegui nem dormir à noite, um pesadelo, tá? Então são coisas, né? São complexos isso. Existem exemplos na Bíblia, existem versículos bíblicos que falam sobre sonhos? Existem exemplos na Bíblia que falam sobre sonhos?
Como é que a gente se posiciona? Existe ou não existe? Gente, existe. Claro que existe. Existe sim. Existem exemplos na Bíblia de pessoas, né, que sonharam, que tiveram sonhos. Existe a palavra do Senhor falando sobre sonhos. Então existe sim vários versículos, não apenas um, mas vários versículos relatando sonhos, falando sobre sonhos. E a gente vai falar sobre isso. Existem pessoas que o Senhor falava com ela e falou com ela através de sonhos, né? Mas nós precisamos avaliar com sabedoria, com muita sabedoria, nós precisamos avaliar cada situação, porque é um assunto complexo. Essa questão de sonhos é um assunto muito complexo. Então ela tem que ser avaliado criteriosamente, com muita sabedoria, né? A gente não pode, a gente tem que ter o cuidado com a questão de sonhos. Existe, pastor, sonhos mentirosos? Existe. Existem sonhos mentirosos. Né? Então existem sonhos naturais, existem sonhos que são mentirosos. A própria palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 32, anota aí, Jeremias 23, 32, fala de sonhos mentirosos. O Senhor fala assim, ó, sou contra aqueles que profetizam sonhos mentirosos e fazem errar o meu povo com suas mentiras. Não os enviei e não trazem proveito algum. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias. Então existem sonhos mentirosos. Existem sonhos que são malignos. Existem sonhos que têm origem satânica. Existem. A Bíblia também relata sobre sonhos de origem satânica, tá? Então existem sim. Geralmente, na maioria das vezes, os sonhos que são de origem satânica tendem a afastar as pessoas de Deus e da vontade de Deus, né? Geralmente, tendem a afastar as pessoas de Deus e da vontade de Deus. Jeremias 29 mesmo fala sobre isso, né? Não vos enganei, nem deis ouvidos a sonhos que sonharam. Por quê? Porque afastam as pessoas de Deus e da vontade de Deus. Então todo sonho que afasta a pessoa de Deus e da vontade de Deus tem uma origem satânica, maligna nisso daí, né? Você pode anotar também aí Mateus 24 e 1 Pedro 5:8. Então a gente vai falar, tá vendo? O assunto hoje é muito amplo, gente, e eu só fiz uma introdução. Eu ainda não comecei a entrar, discorrer no assunto. Então, existem sonhos naturais, existem sonhos de Deus, existem sonhos de origem maligna, né? Então, existem sonhos de toda forma. E aí a gente está entrando no assunto muito interessante. Aproveitando aqui, compartilhe a live aí, gente, para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis assistindo, tá? O Instagram aqui deu uma parada, o próprio aparelho, né? Mas compartilhe aí pelo Facebook. Então, vamos lá. Como saber se o sonho que eu tive é de Deus? Como é que você fica sabendo se o sonho que você teve hoje ou o sonho que você teve algum dia é de Deus ou não? Vamos lá. Primeiro, todo sonho, gravem e anotem isso, todo sonho, e até mesmo os profetas, precisam e devem estar subordinados à autoridade das Sagradas Escrituras. Para saber se um sonho é de Deus, esse sonho tem que estar subordinado às Sagradas Escrituras. Para saber se um homem ou uma mulher é de Deus, esse homem e essa mulher deve estar subordinado às Sagradas Escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que têm sonho dizendo assim, olha, eu sonhei com você. Eu sonhei com você numa situação. E aí a pessoa vai chegar e contar esse sonho. Mas vem cá, esse sonho, essa pessoa, esse profeta, essa pessoa que teve esse sonho, e esse sonho, ambos estão subordinados
à autoridade das Sagradas Escrituras? Sim, estão. Então pode ser sim que esse sonho seja de Deus, né? Segundo ponto, como eu sei que o sonho é de Deus? Como eu posso saber que o sonho que eu tive é de Deus? Bom, o sonho de Deus, ele tem uma finalidade. A finalidade do sonho, quando é de Deus, é para salvar. Tem uma finalidade salvífico, salvador, né? Os sonhos de Deus jamais são usados para um fim em si mesmo, mas de nos aproximarmos de Deus e da sua palavra. Ou seja, quando o sonho é de Deus, ele vem para transformar vidas, ele vem para dar uma direção segundo a palavra, segundo a orientação de Deus, segundo o discernimento de Deus, para salvar e abençoar pessoas. Então é um sonho de Deus. É um sonho que vem de Deus, né? Então, grave bem, para a gente continuar a falar sobre esse assunto que está interessante, grave bem essas duas dicas que eu acabei de dar aqui. Quando eu sei que o sonho que eu sonhei é de Deus? Quando esse sonho está subordinado à autoridade das Sagradas Escrituras. Ou seja, o que eu sonhei tem algum embasamento bíblico, está correlacionado com alguma passagem bíblica? Sim. Está sujeito às Sagradas Escrituras? Sim. Então, pode ser que esse sonho seja de Deus. Segundo ponto, o sonho, quando ele é de Deus, ele tem um fim para nos aproximarmos a Deus, para nos aproximarmos do Senhor, né? Para nos aproximarmos à vontade de Deus. Então, é um sonho realmente de Deus. Vamos lá. Deus fala com os profetas. Quando você abre a sua Bíblia aí no livro de Números, capítulo 12, versículo 6, está escrito lá assim: ouvi as minhas palavras, em sonhos eu falarei com ele. Estou resumindo aqui o versículo, tá bom? Então, ouvi as minhas palavras, em sonho falarei com ele. Essa passagem de Números, capítulo 12, versículo 6, você já conhece, né? É uma passagem onde está ali Miriam e Arão. E Miriam e Arão, então, irmãos de Moisés, de repente chegam no ponto e falam assim: peraí, olha o discurso, o diálogo aqui de Miriam e Arão. Moisés está achando que Deus fala só com ele. Não, Deus fala com a gente também. E aí Deus ouve. Qual que é o problema? É que Deus ouviu a conversa de Miriam e Arão e chama eles no particular. E Deus fala assim para Miriam e Arão: olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Olha que Deus fala para os dois. Com os meus profetas, eu falo de duas formas. Eu falo com os meus profetas por sinais e por sonhos. Mas com Moisés, eu falo face a face. Deus dá a resposta para Miriam e Arão dessa forma, dizendo: com os meus profetas eu falo por sinais e por sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. Resultado desse discurso de Deus com Miriam e Arão é que Deus repreende a Miriam e a Arão, e Miriam, então, ela adoece. Deus coloca uma lepra nela por causa de que ela desafiou a autoridade de Deus que estava sobre a vida de Moisés. Isso é uma outra questão, mas o assunto de hoje é sobre sonhos. Então Deus afirma para Miriam e Arão que com os profetas dele, ele fala por sinais e por sonho. Está em Números capítulo 12, versículo 6. Deus fala a pessoas comuns também. Quando você abre a Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, está lá assim: olha, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão, e falarão novas línguas, os velhos terão sonhos. Então estou resumindo aqui porque o assunto é muito interessante. Terão sonhos. Então Deus fala em sonhos a pessoas comuns também, tá bom? Então tem várias passagens aqui
atestando que Deus fala por sonhos. Mas não se esqueça, há dois princípios para Deus falar quando eu sei que o sonho é de Deus. O primeiro é que todos os sonhos devem estar subordinados à Sagrada Escritura. Para ser de Deus, o sonho ele tem que estar subordinado à autoridade da palavra de Deus, tá? Segundo, o sonho tem um fim e um propósito salvífico que nos faz levar a Deus, nos aproximar a Deus, à vontade de Deus. Então, quando o sonho é de Deus, o segundo motivo, ele nos faz aproximar a Deus, né? Tem sonhos que são bênçãos, na verdade. Então, a gente já fiz aqui alguns relatos, já falei algumas coisas aqui, né, a respeito de sonhos, e a gente vai entrar nos assuntos aqui meio complexos, gente. Por isso que eu estou fazendo aqui essa base para a gente entender quando que o sonho é de Deus, tá? Quando que o sonho é um sonho natural. Sonho natural, o que é que eu sonhei? Eu já não sei, eu só sei que eu sonhei que eu estava trabalhando, né? Sonhei que eu estava fazendo ginástica, sonhei que eu estava comendo, sonhei que eu estava... Então, sonho natural, daquilo que a nossa mente mesmo, a gente está ali envolvido, né? Nada mais comum de uma pessoa, de um trabalhador que está trabalhando, sonhar que está trabalhando, né? Então é comum de uma pessoa que alimenta bem, tem saúde, está alimentando. Eu sonhei que eu estava comendo a comida. Ué, sonho natural, né? Eu sonhei que eu estava passeando. De repente a pessoa está afim, com vontade de tirar férias e viajar e passear. Sonho natural, né? Então são sonhos naturais, né? Sonho diabólico. Sonho diabólico é aquele sonho que todo sonho que te afasta de Deus e afasta da vontade de Deus. Então é maligno, né? Já provamos aqui versículos bíblicos a respeito disso. E o Senhor diz: não enviei eles, não enviei, não falam o meu nome, não estão enviados, né? O livro de Jeremias fala muito sobre isso. E sonhos que são sonhos realmente de Deus. Vamos lá. Vamos avaliar assim. Na Bíblia há relatos de sonhos que acontecem em diversos lugares, diversos padrões, diversas culturas. Então não tem como a gente dizer assim, todo sonho é igualzinho. Não, diversos lugares, diversas culturas, diversos padrões. Deus fala da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, né, com as pessoas que Ele quiser, né? Então a gente não tem uma regra para definir um sonho, né? Não há uma regra nem algo que aconteça todos os dias. Todo dia Deus fala comigo em sonhos. Será? Será mesmo? Será que Deus todo dia Ele vai falar com sonhos, em sonhos? Então a gente precisa analisar bem, é muito complexo esse assunto. Fazer uma afirmativa dessa, né, categoricamente, todo dia Deus fala comigo nos sonhos. Será mesmo? Né? Não, eu não estou duvidando, eu estou perguntando, né? Será? Vamos analisar o conceito da palavra, o que a palavra do Senhor diz, né? Será mesmo que de todos os dias Deus fala comigo através de sonhos? A gente precisa analisar isso bem, né, gente? Vamos lá, Gênesis capítulo 20, versículo 3, Deus adverte o rei Abimeleque, né? Então o rei Abimeleque estava lá e pega a mulher, né, de Abraão. Abraão não fala para Abimeleque que ela era casada. E aí Deus adverte Abimeleque dizendo assim: olha, você está trazendo maldição para sua casa, porque você tomou a mulher de Abraão. Então Deus orientou aqui, advertiu Abimeleque que se ele tivesse se relacionado com aquela mulher que era casada, havia o que? Maldição. Então Deus adverte. Deus também dá sonhos a José no Egito. E gente, é interessante, né, os sonhos de José. Então Deus dá sonhos a José.
E esses sonhos a José, o interessante é que Deus dá sonhos para José na casa, na terra dos pais, né? Na casa dos pais. Mas esses sonhos de José vão se concluir numa terra distante, estrangeira, que não tem nada a ver com José, que é lá no Egito, né? Então a gente fala José do Egito porque ele teve uma influência muito grande no Egito. Ele foi governador do Egito, de escravo a governador. Mas José não nasceu no Egito, né? Ele foi escravo e que, pela fidelidade dele ao Senhor, é uma outra história, ele virou governador. Mas José tinha sonhos. E desde novo, desde criança, José falava para os seus pais e os seus irmãos os sonhos que Deus dava para ele, né? Então, Gênesis também fala aí desses sonhos. Gênesis 37, né? Versículo 9 em diante, fala aí sobre a história de José e os sonhos de José. E Deus dava a José esses sonhos. E por causa desses sonhos que era de Deus na vida de José, José era considerado por seus irmãos como fofoqueiro, como o favorito do pai e também como um sonhador. Olha as consequências dos sonhos na vida de José. Ele era tido por seus irmãos como um tremendo fofoqueiro. Ele era tido por seus irmãos o queridinho do papai, então era invejado pelos seus irmãos. E também ele era considerado como um sonhador. Isso aí é um sonhador, ele sonha, fica sonhando, viajando na maionese. Ele era tido com esses títulos aí, essas funções. Mas os sonhos de José eram sonhos de Deus que não foi se cumprir somente na vida. Olha para você ver interessante. Olha que interessante. O segundo, quando eu falei aqui que o segundo fato para ser um sonho de Deus, ele tem que ter um objetivo, nos aproximar de Deus e uma causa muito interessante, né? Tá aqui, ó. Jamais são usados para um fim em si mesmo, mas aproximar de Deus e a sua palavra. Os sonhos de José, gente, o interessante dos sonhos de José é que José tem sonho quando ele era jovem, e aí quando chega no momento diante de Faraó, que ele interpreta o sonho de Faraó, o sonho a interpretação desse sonho faz com que Faraó se aproxime de Deus, tanto que Faraó faz uma declaração. Tem alguém aqui mais cheio do Espírito de Deus como esse escravo, esse José? Então, o sonho, a revelação, a interpretação fez com que Faraó lembrasse de Deus, né? E Faraó naquele tempo, gente, era considerado como Deus na terra, né? Deus na terra. Era a cultura daquele povo. Faraó era Deus na terra. E aí, quando José interpreta o sonho do Faraó, Faraó fala: tem alguém aqui mais cheio de Deus do que José, mais cheio do Espírito de Deus. Então, quando o Faraó faz essa declaração, Faraó está dizendo que José estava mais cheio de Deus do que ele próprio. Então fez com que Faraó se aproximasse, reconhecesse a autoridade de Deus. Então a história de José, mas traz consequências. Traz consequências. Para José, ele era tido como fofoqueiro, o favorito do pai e o sonhador. E aí a história de José é uma história muito ampla, né? Muito ampla. Nós temos também os sonhos da esposa de Pilatos. Os sonhos da esposa de Pilatos. Bom, Pilatos era um governador romano e os fariseus ali queriam crucificar Jesus. Jesus já foi preso no Getsêmani, levaram para Pilatos. E aí na hora de Pilatos dar a sentença final, ele recebe uma mensagem, e a mensagem era da sua esposa avisando o seguinte: olha, esta noite eu tive um sonho muito perturbador sobre esse justo. Cuidado, não tome partido nesse justo, cuidado sobre esse justo. Então a esposa de Pilatos avisa ele: não entre em questões desse justo, não entre.
Ele é um justo. É possível que Deus fale com a gente através de sonhos? É possível, com certeza. Porém, tem um erro também muito perigoso. É um erro muito perigoso achar que todo sonho é sonho de Deus. É um erro. Já falei aqui que existem sonhos naturais, existem sonhos que são demoníacos e existem sonhos de Deus. Tá vendo como é que é um erro a gente achar que todo sonho é de Deus? Gente, é muito complicado. Então, nem todo sonho é de Deus. Tem sonho que é do homem, tem sonho que é maligno, a gente tem que orar, tem sonho que é de Deus. E a gente precisa saber quando que o sonho é do Senhor, quando que o sonho é do nosso Deus. Então é um perigo achar e sair falando que todo sonho é de Deus. Nossos sonhos são formados por situações, né, que a gente vive, né? Traumas, ansiedades, desejos, sentimentos, variados sentimentos, né? São sonhos aleatórios, sem sentido especial, não tem um sentido plausível para ter tido aqueles sonhos. São mistos de sentimentos, situações vividas, comportamentos, o estado emocional que a gente está. De repente a pessoa está passando sobre uma pressão psicológica muito grande, de repente a pessoa está vivendo um momento emocional muito pesado. Então aí os sonhos vêm aleatoriamente e tal, e é um perigo a gente dizer que todo sonho é de Deus, né? Mas e mesmo que alguns sonhos sejam tão intensos, né? Fica a dúvida, será mesmo que este sonho veio de Deus? Será mesmo? Para a gente saber se o sonho realmente veio de Deus, eu vou dar outras dicas. Primeira dica: o sonho é contrário ao que a Bíblia ensina? Preste atenção. Pelo amor de Deus, preste atenção no que eu estou falando. Primeira dica, para eu saber que o sonho realmente é de Deus, o sonho é contrário às Sagradas Escrituras? Pastor, não estou entendendo. Vou explicar. Eu vou explicar. Como assim? Seu sonho está levando você a pensar em coisas contrárias à Bíblia? Contrárias à vontade de Deus? Seu sonho está levando você a praticar e a fazer coisas que não agradam a Deus? Tá? Rejeite esse sonho. Se o seu sonho é contrário à Bíblia, se o seu sonho é contrário à vontade de Deus, e se o seu sonho está levando você a praticar coisas que desagradam a Deus, cuidado com esse sonho. Deixa eu dar um exemplo para você. Não, o Instagram da igreja não está funcionando, tá? Tá desligado. O Instagram da igreja não está funcionando. É só no Facebook. Avisa o pessoal aí que é só no Facebook, tá bom? Então o que acontece? Tá levando você a... Voltando aqui, o seu sonho tá levando você a praticar coisas contra a vontade de Deus? Contra a Bíblia? Deixa eu dar um exemplo. A pessoa ela é casada e sonha que está tendo um relacionamento sexual com outra pessoa. Gente, esse sonho é de Deus. Vamos ser sinceros. Então tá vendo que não dá pra gente falar que todo sonho é sonho de Deus? A Bíblia condena a infidelidade, o adultério, né? É pecado, é condenável pela Bíblia. E existem pessoas que sonham que está tendo um relacionamento íntimo, um relacionamento conjugal, um relacionamento sexual com outra pessoa. Ah, pastor, mas eu não consigo controlar os meus sonhos. Eu não consigo controlar o que eu sonho. Eu não consigo controlar isso. Tudo bem, não consegue controlar, mas não pode dizer que um sonho desse é um sonho de Deus, que é uma indicação a te leva ao adultério. Esse sonho não é um sonho de Deus, está te levando ao adultério, né? Está te levando a praticar uma coisa que é contrária à vontade de Deus, contrária à palavra de Deus. E a pessoa, não, eu sonhei um sonho e o sonho é o seguinte: eu tenho que ter um relacionamento extraconjugal, uma aventura, porque esse sonho, quem sabe, é para me desestressar ou sei lá o que. Não, isso é ferramenta. A pessoa está arrumando desculpa para pecar.
A pessoa está arrumando desculpa para cometer um ato contra a vontade de Deus. Percebem, gente? Então, esse tipo de sonho não vem de Deus. Um sonho onde a pessoa sonha que está traindo, um sonho onde uma pessoa sonha que está tendo um relacionamento sexual com outro que não é o seu cônjuge, isso não pode ser de Deus. É contra a palavra de Deus, é contra a vontade de Deus, está levando a pessoa a um adultério, a um rompimento familiar. Isso não é de Deus, né? Isso não é do Senhor, tá bom? O que eu faço então, pastor? O que eu faço? O que a gente faz quando tem esses sonhos dessa forma que o Senhor falou? Orar e dizer, Senhor, controla a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, controla a minha vida, e eu repreendo esse tipo de sonho na minha vida. Eu repreendo isso. Eu sou uma pessoa que eu sou casado, casada, eu sou fiel. Tira isso da minha cabeça, eu repreendo esse tipo de sonho. Eu repreendo. Não é ficar alimentando esse tipo de sonho. Será que eu vou sonhar de novo? Será que eu vou? Eu desejo isso. Não, eu podia tanto sonhar de novo. Foi tão bom. Cuidado, esse sonho não é sonho de Deus, com certeza, não é sonho de Deus, então repreenda, né? O sonho que é confuso ou que é um absurdo, vamos lá, gente, será que um sonho que é confuso ou é um sonho absurdo é um sonho que veio de Deus? A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Você pega Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, que está escrito lá que Deus não é Deus de confusão. Claro que o contexto está falando de subordinação, está falando de um contexto ali de subordinação, de ordem, de decência, das coisas de Deus. Paulo está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, sobre isso, sobre subordinação, sobre ordem, sobre decência, sobre algo que Deus estipulou. E aí no versículo 33 ele fala o seguinte: Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Óbvio que está falando sobre isso. Mas a gente pega esse versículo para testar sobre ordem. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de ordem, não de confusão. Será que um sonho que está cheio de confusão, cheio de bagunça, você não entende nada com nada, e aí você tem que ficar pescando metade daqui, metade, querer ficar juntando o quebra-cabeça do sonho, ficar juntando o quebra-cabeça do sonho para poder entender alguma coisa e tal. Vamos lá, gente. Se Deus quer falar, a gente precisa entender que se Deus quer falar com a gente através de sonhos, ele não vai ser claro. Ele não vai ser assim, de uma forma que a gente entenda. Deus vai falar de uma forma que a gente entenda. Não resta dúvida, não tem confusão. É claro, é muito notório que Deus está falando, Então, cuidado com a gente atestar, você atestar aí que o sonho é de Deus, quando esse sonho é meio confuso, é um sonho meio absurdo, nada com nada, e aí você tem que ficar juntando as partes do quebra-cabeça e falar assim, não, é de Deus, eu juntei tudo e é de Deus. Cuidado, se Deus quer falar comigo, se Deus quer falar com você, através de sonhos, Ele vai falar de uma forma que eu entenda, que você entenda, de uma forma muito clara. Muito clara, tá? Isso é óbvio, Ele vai falar de uma forma muito clara, tá certo? A gente precisa entender. Então o sonho que é confuso ou um absurdo, não sei se é muito de Deus não, tá? É melhor fugir. Terceiro ponto, B aqui, ó, o sonho é sobre outras pessoas. Gente, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado com isso. Você sonhou com outras pessoas? A gente precisa ter um cuidado muito grande. Olha, querido, eu sonhei com você hoje. Deus falou comigo em sonhos a respeito de você. A gente precisa ter um cuidado. Deus pode usar a nossa vida, falando com a gente por meio de sonhos, para outras pessoas? Sim, mas não vamos generalizar isso. Não vamos tratar isso de forma
corriqueira ou banal. É preciso ter muita seriedade, um comportamento muito sério, porque a gente pode estar destruindo vidas, acabando com relacionamentos, acabando com pessoas, enfim, acabando com a paz de alguém, com o sossego de alguém, sabe? Enfim, porque esse alguém vai acreditar em você e aí você pode estar acabando com a vida dessa pessoa. Agora, quando é de Deus e realmente é para aquela pessoa, você vai ajudar, você vai alertar, vai edificar, vai abençoar aquela vida. Mas nós não podemos generalizar. Eu sonhei com você, tá? E aí eu vou generalizar tudo que é sonho, não sei discernir porque está confuso, não está claro, é um sonho meio assim, tal, mas eu não estou nem aí, vou falar com você mesmo, então a gente tem que tomar cuidado, porque sonhar com outras pessoas, a gente sonha. Mas será que o sonho, a questão é, esse sonho é de Deus? É para eu falar? É para eu manifestar? É para eu entregar o sonho? Será que é preciso muito senso, muito critério, muita ética e, sobretudo, tem que estar muito em Deus para falar que é de Deus. Porque nós podemos estar realmente falando em nome de Deus ou não. E aí a gente viu aqui que existem 3 tipos de sonho. O sonho que é natural, que é da gente mesmo, do ser humano, do homem. O sonho que é demoníaco e o sonho que é de Deus. Se eu sonho com a pessoa, vou falar com a pessoa, se esse sonho não é de Deus, ele é natural, e aí eu estou passando por tolo. Segundo, ou ele é do demônio, ele é do maligno. Tá? Percebe a seriedade da coisa? Então, é muito importante a gente entender, cuidado com esse tipo de sonho. Muitas pessoas sonham com a morte do outro, né? Quantas pessoas já sonharam, fulano morreu, e a pessoa está vivinha aí, está viva, não morreu, está com saúde, né? Eu sonhei com você que você estava morrendo, né? Quantas pessoas já sonharam com outras pessoas morrendo e as pessoas estão vivas, né? Estão aí vivas e com saúde forte, né? Sofrendo acidentes, né? Cuidado, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de sonho, etc. E um monte de coisas aí a respeito, né, deste sonhar com outras pessoas. Deixa eu ler aqui. Sonhar com outras pessoas. Tem gente que acha que já é revelação de Deus. Gente, em nome de Jesus, nem sempre é. Tem gente que acha que é revelação de Deus. Deus me revelou, né? Então aí a pessoa sai divulgando, sai assustando as outras pessoas, né? Então se você sonhou com alguém, aí você fica na dúvida, assim, esse sonho é de Deus? Eu devo entregar? Eu devo falar? Não devo? Tem dúvida? Deus não é Deus de confusão. A primeira coisa que tem que fazer é sondar o Senhor, o Espírito Santo, e ver se há paz no seu coração em falar aquilo para a pessoa. Não, eu preciso falar, a paz no meu coração, e Deus mandou entregar. Então vai lá e fala, entrega, se é de Deus, amém, e vai edificar a vida da pessoa, vai alertar a vida da pessoa. O problema é, se eu estou com a minha cabeça achando que preciso falar porque é de Deus, e não é de Deus, e eu vou lá porque eu acho, e eu aí atrapalho, destruo a vida da pessoa, acabo com a vida da pessoa de uma certa maneira, né? E na verdade não tinha nada a ver com Deus. Está vendo a seriedade da coisa? É muito complexo, é muito sério essas questões de sonho. Então, qual que é o melhor? É orar pela pessoa, né? É orar. Tem dúvidas? Ora, Senhor, é para mim entregar isso que o Senhor falou? É para eu falar para a pessoa? Senhor, se é para eu falar para a pessoa, vou dar uma dica para você. Primeiro, pede Deus para preparar o coração, se for de Deus, pede Deus para preparar o coração da pessoa que vai receber o sonho que você teve com ela. Senhor, prepara o coração de fulano de tal, para a hora que eu puder falar, a hora que eu for falar, ela seja receptível e que ela receba como se for como do Senhor mesmo. Segundo, você vai ter que saber o momento certo para poder falar.
né? O momento exato. E pede ao Senhor, Deus, prepara o momento, a circunstância exata. E na hora que o Senhor preparar, a hora certa que eu devo falar, o Espírito Santo me encha de paz no coração, e aquele momento então é o momento de falar. Certo? Então, se é de Deus, sonhou com outras pessoas, é de Deus, para falar, fale, meu querido, minha querida, fale. Mas ore, peça a Deus para preparar o coração de quem vai receber e preparar o momento e a hora certa para você falar, né? Prepara o momento e a hora certa para você falar. Então todo esse ambiente vai ser preparado. Quando é de Deus, vai ser preparado. Vai haver paz no seu coração, vai haver receptividade, paz no coração da pessoa que vai estar lá recebendo, né? Não é bom ficar assustando as pessoas. Não é bom ficar assustando a pessoa por causa de sonho. Não, ore por ela. Ore pela vida da pessoa. Meu Deus, eu sonhei com fulano de tal hoje. Eu sonhei com